Três pessoas votaram contra e isso muda tudo. Quase todo mundo está olhando para o anúncio errado hoje. Enquanto o mercado comemorava a manutenção da taxa de juros americana, três pessoas dentro da sala estavam votando exatamente o oposto. E o que elas disseram pode custar caro para quem não está observando. Mas antes de chegar nisso, tem um detalhe. Antes do devido anúncio das taxas de juros americanas, o Banco Central americano manteve a taxa de juros entre 3,5% a 3,75% ao ano. Parece simples, não é? O que aconteceu naquela reunião foi muito mais interessante do que apenas o número que saiu. E fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar para você o que o dirigente do Fed, Kevin Warsh, realmente disse e o que ele escondeu nas entrelinhas. Porque o Bitcoin, a princípio, reagiu com alívio, mas pode estar armando uma armadilha. E ainda vou dizer para você o nível exato que pode definir os próximos meses do mercado. Na reunião do Fed, nove dirigentes votaram a favor da manutenção da taxa de juros. Três foram dissidentes e votaram por uma alta de 0,25%. A Beth Hammack, de Cleveland, Neil Cascari, de Minneapolis e Lori Logan, de Dallas. Três vozes no Fed dizendo está na hora de apertar. E quando três dirigentes do Fed divergem da maioria é porque eles estão vendo algo que os outros ainda não enxergaram. E o mais curioso, o próprio Kevin Warsh, atual chairman do Fed, disse que pediu um debate vigoroso interno e conseguiu. Ele quer que o mercado saiba que o Fed não está unido. E isso é intencional. Agora, presta atenção porque aqui está o que realmente importa. O Kevin Warsh, atual chairman do Federal Reserve, soltou uma frase icônica. Ele disse que o mercado deveria play the ball, not the referee. O que é isso? O mercado deve jogar a bola, não o árbitro. Traduzindo, parem de tentar adivinhar as decisões do Fed. Parem de depender dos discursos e das pistas do Banco Central americano. O que ele está dizendo é que os investidores devem se atentar aos dados reais da economia, à inflação que está aí, aos juros reais que já estão precificados, aos números reais que saem todos os meses e não às palavras que saem do Fed. É uma mudança filosófica, porque o mercado ficou viciado em interpretar cada palavra do antigo dirigente Jerome Powell como se fosse um código secreto. Agora o Warsh vem e diz: chega, o mercado precisa aprender a caminhar com suas próprias pernas, responder à inflação e aos juros reais em tempo real, sem precisar criar uma codependência do que o Fed pode antecipar ali num comunicado. Na prática, isso reflete um mercado que vai sim continuar volátil no curto prazo, mas vai estar mais saudável no longo prazo, porque agora vai ter que focar nos fundamentos e não nas entrelinhas. Mas não se engane, Warsh foi hawkish na retórica. Outra frase que chamou a atenção no discurso de Warsh foi: "There is no soft inflation target, not on this committee watch." Trocando em miúdos, a inflação acima de 2% ao ano não será tolerada. E mais, 5 anos de inflação acima da meta não se curam em 9 semanas. Então, não espere corte de juros tão cedo. Por
porque o novo dirigente do Fed prefere errar no sentido do aperto, da alta de juros. E se a inflação não reduzir, setembro pode ser o mês do aumento. E o mercado já está precificando isso. Logo após o comunicado, o Bitcoin reagiu um pouco, porém já voltou a cair. E os índices, os principais índices americanos, também fecharam no negativo. Dow Jones fechou com menos 2,19% no dia de hoje. S&P 500 menos 1,5% também no dia de hoje, e Nasdaq menos 1,74%. Para os mercados tradicionais, essa queda hoje é significativa. E vamos evidenciar por que ela aconteceu? Porque o mercado leu nas entrelinhas, apesar do Kevin Warsh ter sido bastante enfático no sentido de que o mercado deve olhar os dados, que a manutenção das taxas de juros hoje é um adiamento e não uma complacência. E os yields longos subiram com força. Tesouro de 30 anos atingiu níveis que não víamos há quase 2 décadas. O mercado está cobrando prêmio de risco para a inflação mais alta. Isso é péssimo para ações de crescimento e para o Bitcoin. Vamos ver? O Bitcoin está cotado por volta dos 64 mil dólares nesse momento, considerando a alta histórica em 126 mil dólares. Em outubro de 2025, tivemos um drawdown praticamente de 50%. No gráfico semanal, o que vemos são topos descendentes, fundos descendentes e uma estrutura baixista. Temos uma resistência para o preço ultrapassar, que fica na região entre 66.800 dólares e 67.100. Esse nível é um nível que precisa ser rompido com força e volume para a gente começar a pensar em uma reversão dessa tendência de baixa. O suporte do preço está localizado na região entre 57.200 dólares e 57.800 dólares, próximo ali dos 60 mil dólares, e essa região já foi defendida várias vezes pelos compradores. É uma região de demanda institucional. O Bitcoin está consolidando, com volume caindo e um índice de força relativo neutro. Isso é uma pausa. O mercado está esperando algo para definir uma direção. Agora vamos aos cenários prováveis para o Bitcoin. Para um cenário de alta, eu considero a probabilidade entre 35% a 40% de chance. E isso só vai ocorrer caso a gente tenha um rompimento com volume acima daquela resistência que eu falei, daquela região entre os 66 mil, 66.800, fechando acima com alvos entre 70 mil a 73 mil dólares. O segundo cenário é aquele cenário chato de lateralização, consolidação. É um cenário que eu acredito ter uma probabilidade entre 40% a 45% de ocorrer. É um cenário em que o preço vai continuar oscilando dentro de uma faixa, a região entre os 60 mil dólares e os 67 mil dólares. E são semanas de consolidação dessa forma, caso esse cenário ocorra. O cenário baixista, para mim, é o menos provável, apesar da tendência. Ficaria numa probabilidade entre 20% e 25% de ele ocorrer. E como se daria esse cenário de baixa? Seria a quebra do preço da região dos 62.500 dólares, atingindo o valor de 60 mil dólares, que é um suporte, e aquele reteste lá na região dos 57.200 dólares. Caso o preço venha a perder o suporte de 57.200, ele pode vir buscar valores abaixo entre 55 mil dólares e 50 mil dólares. O Bitcoin está em uma encruzilhada e o que vai acontecer nas próximas semanas vai depender da inflação. Amanhã, quinta-feira, sai o PCE, o índice de preços do consumidor americano, e é o indicador preferido do Fed para tomar decisões. Caso o índice de inflação venha acima do projetado pelo mercado, esquece alívio, esquece
quer esse alívio. O mercado vai precificar com força uma alta de juros na próxima reunião do Fed lá em setembro. E o Bitcoin pode ter um leg de baixa. Agora, se o PCE vier dentro ou abaixo do esperado, o mercado vai ter um certo alívio. E é bem possível que o Bitcoin vá testar a resistência ali nos 66.800, 67 mil dólares. Quem sabe atingir os 70 mil dólares. É uma faca de dois gumes. Vamos ver e esperar. Amanhã a volatilidade está no ar. Vamos fazer uma analogia aqui comigo? Meu avô, seu Juquinha, era fazendeiro. E ele dizia pro meu pai: meu filho, se você quer saber se a seca vai chegar, não olha pro céu. Olha pro gado. Porque se os bois forem pro coxo antes do horário que eles costumam ir, é porque algo mudou. O mercado está assim. O anúncio foi manutenção, mas tivemos 3 votos contra, tivemos um tom mais duro, rock, tivemos yields subindo, é o gado indo para o coxo. O mercado está dizendo: algo mudou. Você vai prestar atenção? E aqui está o que ninguém está dizendo. Warsh, o novo dirigente do Fed, não quer ser popular. Ele tem a missão de reconstruir a credibilidade do Fed. Depois de anos de inflação mal gerida, ele sabe que o mercado precisa acreditar que o Fed fará o que for necessário. Por isso o discurso dele foi hawkish. Por isso ele disse também que 5 anos de inflação não se curam em 9 semanas. Por isso ele tornou o debate vigoroso interno público. Ele quer que o mercado saiba que ele não vai repetir os erros do passado e as consequências para o Bitcoin. O alívio de hoje pode ser temporário. Se a inflação não cooperar, o petróleo continuar subindo, yields também subindo, Bitcoin vai sentir a pressão. Não porque seja um ativo ruim, mas porque o ambiente macro ainda não está favorável. Então, o que fazer? Primeiro, entenda a mensagem de Warsh. Vamos então parar de adivinhar o Fed. Vamos olhar dados, a inflação, os yields. Segundo, não vá com a manada na euforia. Ainda que o preço do Bitcoin suba, a direção ainda não está definida. Terceiro, fique de olho na região dos 66.800 dólares. Se tiver um rompimento dessa região com volume, o cenário muda e teremos alvos em 70 mil dólares e 73 mil dólares. Quarto, não ignore o suporte dos 62.500 dólares. Perdeu ali? Vamos mais abaixo nos 60 mil dólares. Depois, caso continue caindo, são os 57 mil dólares, 55 mil dólares, 50 mil dólares. E sexto, tenha paciência. O mercado dá pistas. Quem sabe ler toma as melhores decisões. E qual a maior armadilha? Achar simplesmente que essa decisão de hoje foi ótima porque não teve aumento da taxa de juros americana. Não foi, foi neutra, com um viés hawkish. O mercado agora está tendo um presente, tempo, para se posicionar, para observar, para esperar confirmação. Porque quando a direção for clara, o mercado vai se mover com força. E quem estiver preparado vai colher os frutos. E aqui está a oportunidade que poucos enxergam. Bitcoin caiu 50% do topo. E os institucionais estão comprando o ativo nessa faixa de preço entre 57 mil dólares e 60 mil dólares. Eles sabem do risco de curto prazo, mas sabem também que logo ali em 2028, teremos o halving e em 2030, bem, a história do Bitcoin ainda está sendo escrita. Não estou dizendo para você que é para sair correndo e comprar agora. Estou dizendo, observe, estude, entenda os ciclos do Bitcoin. Quem entende o ciclo não entra em desespero, nem entra na euforia, entra
com consciência. Recapitulando aqui, o Fed manteve a taxa de juros lá nos Estados Unidos, com 3 votos contra e o dirigente hot. O recado: jogue a bola, não o árbitro. E os longos subiram. Bitcoin reagiu com certo alívio, mas a estrutura é frágil. Temos a resistência até os 67 mil dólares e suporte na região dos 60 mil dólares. Amanhã, PCE vai ditar o rumo e eu volto com novidades para vocês. O mercado está dizendo a inflação não acabou. O Fed não vai cortar as taxas de juros tão cedo. Os ativos de risco vão sofrer. Mas o Fed também está dizendo, se você souber esperar, as oportunidades vão aparecer. Se esse vídeo contribuiu de alguma forma para sua visão de mercado, imagina vir aqui me acompanhar toda semana. Então, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações e deixa aquele like para mim. E mais, deixa o seu comentário aqui de sugestões de vídeos que eu posso gravar para vocês. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que investe em Bitcoin ou quer investir. Me conta aqui nos comentários o que você está fazendo agora. Eu quero saber e eu vou ler todos os comentários, hein? Então, um beijo e lembre-se, o mercado recompensa quem tem conhecimento. E hoje também recompensa quem tem paciência.